Olá, eu sou o professor Altair. Na aula de hoje vamos falar de dispositivos auxiliares da marcha. Então, dispositivos auxiliares da marcha são conhecidos dentre três principais categorias, que são as bengalas, as muletas e os andadores. Embora a gente conheça essas três categorias, existe alguma variação dentre os diferentes dispositivos que utilizamos, em relação ao formato, ao material que é utilizado, e a escolha do modelo a ser prescrito vai de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo, com o momento, a evolução que esse paciente ele já alcançou dentro da reabilitação, de acordo com o pós-operatório que ele se encontra, o quanto de independência funcional ele tem e também relacionado à sua condição financeira. Vamos falar um pouquinho sobre as bengalas. Então, quando a gente pensa numa bengala, a gente pensa em base de apoio. Então, por isso que ela é tão difundida, no meio, entre os pacientes que utilizam esses dispositivos. Ela funciona principalmente para melhorar o equilíbrio, auxiliando, no apoio e distribuição de peso. A sua utilização se dá na mão oposta ao membro afetado. Isso é uma coisa bem importante. Muitos pacientes pensam que tem que utilizar sempre do lado lesionado, mas é o contrário, né? A gente usa do lado oposto justamente com a finalidade de diminuir a sobrecarga na musculatura, do quadril, do membro inferior, daquela região que está lesionada, para não fazer um ponto de apoio maior na perna, na qual se encontra a lesão. O ajuste, sempre temos que pensar na altura, porque tem pacientes que usam muito alta, muito baixas, E aí com isso inclinam o tronco, começam a ter dor na lombar. Então sempre pensar, a altura, a articulação do quadril, observar se está nessa área, junção do quadril. Observar a posição do cotovelo, em torno de 30 graus de flexão. Então, evitar a extensão total do cotovelo e nem muito flexionado. Se isso acontecer, é sinal que essa bengala pode estar muito curta, ou essa bengala, ela pode estar, muitas vezes, muito alta para esse paciente. Então, sempre ajustar. Depois de ajustar, pedir para o paciente caminhar, observar como que é a caminhada dele, como que ele distribui o peso, como que ele apoia. Isso é muito importante. Aqui a gente tem alguns exemplos, Então, muito alta, uma altura correta ou muito baixa. Observamos que, conforme é a posição da bengala, modifica o padrão postural. Um fator que pode gerar desequilíbrio, desconforto, dor, não adesão ao uso do dispositivo auxiliar. Então, essa regulagem de altura é algo bem importante que tem que ser levado em consideração. Em relação às bengalas, durante a marcha, a gente observa que ela deve ser posicionada no membro superior oposto ao membro afetado, ou seja, do lado bom. Quando vai deambulando, a bengala e o membro inferior contralateral devem avançar simultaneamente. Então, eles devem se projetar adiante. Mas se o envolvimento for bilateral, pensando em membro superior ou membro inferior, a gente sempre pensa na escolha. Então é preciso decidir de que lado do corpo a bengala vai permanecer. E aí, com isso, a gente pensa da seguinte maneira: deve ser avaliado qual lado do paciente tem o melhor equilíbrio, tem melhor resistência para a deambulação, tem menos comprometimento, Então, observar isso e sempre pensar a segurança desse paciente durante a marcha, o quanto que ele tem de força na mão, O paciente idoso às vezes não tem muita força para segurar a bengala, o quanto que ele tem de coordenação, o quanto de comprometimento existe na região mais distal, a força muscular do membro superior. Então, são critérios que a gente precisa estar avaliando e levando em consideração. Para subir e descer escadas, Então, é uma dúvida que muitos pacientes têm. Então, para subir, deve-se segurar o corrimão, caso tenha um corrimão na escada, levando para o degrau, primeiro o membro inferior que apresentar melhores condições. Então, pensa, primeiro vai o melhor porque ele tem que dar um suporte para a subida. Na sequência, vai a bengala, disposta na mão oposta ao lado acometido, o lado lesionado, e subir um degrau com o membro inferior acometido. Então, vai fazendo isso um por um. Então, sempre pensando, vai primeiro o lado bom para depois o lado lesionado.
E para descer, isso é um erro muito comum que as pessoas fazem, né? Então para descer a gente tem, né, que pensar que vai sempre o membro bom para segurar. Não, para descer é o contrário. Então o indivíduo deve descer, né, primeiro posicionando de forma correta a bengala no degrau para ela não escorregar. Na sequência, apoiar o membro inferior com piores condições e finalmente descer com o outro membro inferior, o qual vai suportar o peso do corpo. Então, por isso que a perna estava atrás, né? A perna boa estava no degrau acima, suportando o peso do corpo, e só após ela vai fazer a transição, né, para o degrau inferior e completar a descida. Sentar e levantar, né? Então, isso a gente vê muito na clínica, por exemplo, né? Como que o paciente senta esperando o atendimento, como que ele levanta quando ele é chamado para o atendimento, né? Então, o indivíduo ele sempre é orientado a mover o corpo para frente na cadeira, né? Então ele desloca centro de gravidade, ele modifica a ação, né, do padrão muscular, consequentemente, né, joga o corpo para o anterior, pressiona para baixo com as duas mãos, né, com o apoio dos braços, a região do assento, para que ele tenha suporte, né? E, caso seja necessário, após levantar-se, segura a bengala para dar equilíbrio. Então, evitar aquela confusão de querer levantar ao mesmo tempo que apoia a bengala para não, né, dar sobrecarga e correr o risco de uma queda. Quando ele vai sentar, o paciente ele deve se aproximar-se da cadeira, ele vai chegando próximo, ele realiza um pequeno círculo, porque ele está vindo caminhando, né, ao encontro, né, daquela região ali que ele vai, né, realizar o giro. Na sequência, ele vai fazendo, né, o seu círculo. Depois que ele faz ali, né, o seu círculo, ele vai conseguir fazer o movimento de sentar, né? Então, na sequência, quando ele encostar na cadeira, né, ele encosta na cadeira com suas pernas. Na sequência, ele consegue encostar a bengala e daí ele alcança o apoio com os braços, segura com os braços e senta, né? Então, só quando ele tiver o contato ali, né, da perna, né, com a região, né, da cadeira, ele está pronto para fazer o movimento de sentar. Já as muletas. Então, em geral, muleta ela é bastante útil para o indivíduo que necessita usar membros superiores, né, para sustentação de peso e fazer a propulsão. Tem 3 tipos, né? Então, muletas axilares, as muletas de antebraço, o Loft Strand, que erroneamente o pessoal chama de canadense, né? Popularmente ficou conhecida como canadense, e de descarga de peso na região antebraquial. Então, são os tipos, né, principais que a gente vê. Aqui a gente vê os diferentes tipos, né? Então, Loft Strand, axilar e antebraquial. O ajuste, sempre pensar também no posicionamento abaixo da axila, então de 2 a 3 centímetros abaixo, né? Justamente para evitar uma compressão excessiva, né, da musculatura, uma compressão excessiva do plexo braquial, protegendo essa região, evitando, né, a presença ali de parestesias, e também um cotovelo ali com uma flexão em torno de 30 graus, né? Importante que o paciente tenha um bom apoio de tríceps, né, para a sustentação dessa bengala e, consequentemente, auxiliar na propulsão. Então, em relação à marcha tipo mergulho, em geral ela está indicada quando existe uma incapacidade de descarregar completamente o peso nos membros inferiores. Pacientes que sofreram uma fratura de tíbia, por exemplo, de pé, né, pacientes com dor na região de membro inferior, pacientes amputados, pós-operatório, né, de joelho, de tornozelo, entre outras situações que limitem essa mobilidade. Então, essa marcha ela é iniciada primeiro levando as muletas à frente do corpo, enquanto existe a descarga de peso total nos membros superiores. Então, ele vai usar muito tríceps, né, apoio axilar, e na sequência os membros inferiores devem ser impulsionados e deslocados até a linha à frente entre as muletas, ou seja, ele ultrapassa o ponto de apoio das muletas. Por isso que ela é dita tipo mergulho, ele vai lá na frente, né? E aí a gente tem também a marcha do tipo semi-mergulho. Então são pacientes que têm fraqueza de ambos os membros inferiores, e daí essas muletas elas devem ser levadas à frente,
enquanto a descarga de peso total dos membros inferiores, né, nos dois lados ali, deve ser levado à frente. No entanto, ele não ultrapassa a linha da muleta. Então, ele posicionou a muleta à frente, vai lá, faz o semi-mergulho e para na área onde ele posicionou, né, as muletas. Então, essa é uma diferença entre as duas que a gente vê ali, mergulho e semi-mergulho. A marcha de 3 pontos, geralmente ela está indicada quando existe uma incapacidade de descarregar o peso em um dos membros inferiores, né? Então, foi acometido por uma fratura, uma dor, né, mais intensa, amputação, um paciente em pós-operatório. Então, primeiramente, ambas as muletas são levadas à frente e, em seguida, o membro afetado. Então, o peso do corpo ele vai ser descarregado nas muletas, nesse momento, para depois levar o membro não afetado à frente. Então, com isso, eu diminuo a sobrecarga na região afetada, porque o ponto de apoio sempre vai estar nas muletas ou, né, no membro que é sadio. Então, tem como vantagem a eliminação da descarga de peso sobre o membro afetado, mas o paciente precisa ter um bom equilíbrio para realizar, para não sofrer queda. Marcha com 4 pontos. É indicada quando há fraqueza em ambos os membros inferiores ou paciente com coordenação ruim. Então, as sequências de movimento nesse padrão é a alternância entre os membros, ou seja, muleta esquerda, pé direito, muleta direita, pé esquerdo. Por isso que é 4 pontos, né? 4 pontos diferentes de apoio que vão se alternando durante a marcha. Marcha de 2 pontos. É indicada quando existe uma fraqueza em ambos os membros inferiores ou também déficit de coordenação. A sequência nesse padrão é a seguinte. Então, muleta esquerda e pé direito junto, ao mesmo instante. Muleta direita e pé esquerdo junto. Então, vai seguindo, né, o movimento sinérgico da marcha. Essa marcha ela possui como vantagem velocidade mais rápida quando comparada com uma marcha de 4 apoios, né? Então, o paciente ele consegue fazer a sua propulsão de maneira mais adequada, fazendo com que o caminhar seja, né, um pouco mais rápido. Subir e descer escadas. Então, agora, como que ele vai subir e descer escadas, né, usando ali a presença da muleta? O membro inferior menos acometido deve ser posicionado no primeiro degrau e as muletas, assim como o membro inferior acometido no degrau seguinte. Então, com isso, ele vai progredindo as subidas, né, desse degrau. Então, ele pensa o quê? O menos acometido, ou sadio primeiro, para depois o acometido, né? Semelhante ao que a gente viu anteriormente quando eu relatei ali sobre o uso da bengala. Ao descer escada, o membro inferior mais acometido e as muletas, né, para iniciar o movimento de descida. Eles são posicionados no primeiro degrau, depois vem o membro inferior menos acometido, que estava dando suporte de peso, progredindo essa descida, né, ao longo de todos os degraus. Então, ele vai seguindo esse mecanismo para subir e para descer os degraus. Sentar e levantar. Também, o indivíduo ele tem que sempre pensar, né, que ele vai levar o membro inferior mais acometido à frente, vai segurar as muletas com uma das mãos só, porque a outra ele vai precisar, ela vai ter que estar livre para auxiliar esse indivíduo, né? Então, ele utiliza a outra mão para sentir o assento da cadeira primeiro, e ele vai sentar lentamente até o quadril ali encostar a cadeira, né? Ao ficar em pé, as muletas são colocadas ligeiramente à frente da cadeira. Também uma característica é que ele vai segurar essas muletas, né, na mão ipsilateral ao lado menos acometido, né, ao lado mais sadio. O indivíduo vai deslocar o corpo para frente na cadeira, inclina o tronco e impulsiona para cima para fazer a subida do corpo, né, para deslocar o seu peso para o lado menos acometido. Então, sempre pensando que quem vai dar o suporte ou é o lado sadio ou o que está menos comprometido. Andador. Andador pode variar. Alguns têm 3 ou 4 pontos de contato com o solo. Melhoram bastante o equilíbrio, então são usados para pacientes que precisam, né, um suporte grande para a base de apoio, mais estabilidade,
né? Precisam maior suporte de peso. Tanto é que depois a gente pode ir substituindo, né, o andador por duas muletas ou duas bengalas, por uma, né, fazer essa progressão e retirada dos dispositivos auxiliares da marcha. Propiciam também um maior senso de segurança às pessoas que o utilizam e pessoas que têm medo, né, de cair ou de andar, né, principalmente aquele paciente que fez uma cirurgia de quadril, aquele paciente que fez cirurgia de joelho, né, que sofreu um AVE, que está naquele momento de saída, né, do leito, iniciando o processo de deambulação. Aqui a gente vê alguns modelos, né, de andador, alguns, né, tem rodinhas, outros não, alguns tem como se fosse um carrinho, tem inclusive freio, né, para que o andador ele não se desloque muito rapidamente por causa das rodinhas. Então, sempre, né, durante a marcha, deve-se prestar atenção em alguns pontos quando se usa o andador, para que a gente tenha efetividade e segurança, para o paciente não cair durante o uso, né? Então, os 4 apoios desses dispositivos devem ser transferidos e posicionados simultaneamente, não arrastar. Então, ele tem que levantar e levar à frente, né? Evitando o balanço dos apoios ou o deslizamento anterior do andador, para justamente não ter o risco de gerar um desequilíbrio e queda. O paciente ele deve olhar para frente, então ele tem que manter um bom alinhamento postural, senão ele vai se inclinando, né, para frente e não consegue se deslocar. E também não deve pisar perto demais da região anterior do andador, senão ele reduz a base de sustentação e aumenta o risco de queda para trás. Ele acaba projetando o corpo, né, para posterior e cai com o andador, que é bem perigoso isso. No andador fixo, são orientadas a retirar completamente o andador do chão e colocar à frente, cerca mais ou menos de um braço de comprimento do paciente. Então, ele leva à frente para depois ele dar o passo. Evitar também, né, não arrastar, porque pode engatar e virar o andador, né? No articulado, não há necessidade de estar erguendo o andador. Então, o paciente move de um lado o andador para frente, junto, né, ao membro inferior, e depois faz, né, mesmo do outro lado. Então, ele vai alternando, né, no articulado. Já andadores com 3 ou 4 rodas promovem uma progressão suave e contínua à frente, porque, como ele tem roda, não tem necessidade de estar erguendo. Então, no andador de roda dianteira, é necessário inicialmente que posicione à frente sem a necessidade, né, de erguê-lo do solo. Algo muito importante, não subir escadas com o andador, ele não tem ponto de apoio, né, para um degrau. E para sentar e levantar. Então, para levantar, orienta o paciente a deslocar o corpo para frente também, posiciona o andador na frente da cadeira, joga o tronco para frente, inclina, né, para anterior, coloca força, pressiona com as mãos, né, nos apoios ali do assento, se necessário, e assim que levantar, estende a mão uma de cada vez para segurar o andador. Então, ele usa ponto de apoio a cadeira, depois ponto de apoio, né, o andador. E para sentar, primeiro, tem que se aproximar da cadeira com o uso do andador, faz aquele pequeno círculo, né, sempre pensando em aproximar, né, o lado mais forte, porque é o que vai dar mais suporte de peso para esse paciente, né, para ele conseguir flexionar ali o quadril e o joelho para sentar. Vai sentir a cadeira encostando nas pernas, porque ela não pode estar afastada, senão ele pode cair. E após, né, ele realiza o movimento, né, de sentar na cadeira. Aqui a gente tem um esquema que ele pode ser utilizado, né, em relação ao uso dos dispositivos auxiliares da marcha. Então a gente pode se perguntar se é necessária a utilização dos membros superiores, se sim, se é necessário a descarga de peso. Se não, posso optar por um andador, por exemplo, com 4 rodas. Se sim, se for ocasional, um andador com rodas dianteiras ou muletas de antebraço. Se for sempre frequente, andador com roda dianteira fixo ou articulado. E se for diariamente, andador fixo ou com rodas dianteiras. Então, dependendo da necessidade, né, o suporte de auxílio tem que ser maior. Pelo contrário, se a gente, né, fizer a pergunta, é necessária a utilização de 2 membros superiores durante a marcha? Não. Daí a gente pergunta, mas é necessária a descarga de peso? Não.
então uma bengala comum, de repente só para um equilíbrio, né? E melhora aí no desempenho da marcha. Mas sim, ele precisa da descarga de peso. É ocasional, pode ser só uma bengala com recuo. É frequente, posso optar por uma bengala de 4 apoios. É diário, de repente, né, uma bengala já tipo andador. Então, né, aqui só um esquema orientativo para a gente pensar. Mas o que a gente deve levar muito em consideração é sempre o desempenho do paciente, o quanto, né, que ele está progredindo, o quanto de força muscular ele tem, o quanto de equilíbrio, né? E o máximo de independência funcional que queremos dar para o nosso paciente. O objetivo o que é? Retirar a dependência. Então, claro, quanto mais independente e com segurança esse paciente, né, conseguir utilizar o dispositivo auxiliar da marcha, é o mais adequado para que seja feito, né, a prescrição.